Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um Investe Amazônia Pod. E o tema de hoje que vamos explorar será sobre projetos estratégicos dando ênfase ao urbanismo social. E a gente traz como convidado o Alessandro Moreira, que vem representando o Comitê de Gestão Estratégica da cidade de Manaus, e também o Américo Matar, que é atualmente presidente da Fundação Telescom, que tem projetos na cidade e que a gente vai explorar esse tema que mundialmente, né, em países em desenvolvimento, em regiões que necessitam de desenvolvimento, tem obtido resultados excelentes. Então eu queria dar as boas-vindas aqui, Américo e Alessandro, por favor, falem aqui com o nosso público também. Uma boa tarde a todos. É um privilégio, eu agradeço ao Rubens aqui pelo convite, né, tá participando conosco, e ao Américo aqui, que é um grande mestre e professor nosso aí em urbanismo social e compartilhar aqui essa banca com um tema tão relevante e tão importante aqui para Manaus, né, principalmente nesse momento agora que a gente tem aí, nesse cenário aí, que Manaus certamente vai ganhar ainda mais destaque pelas condições climáticas e pela sua relevância junto com o Amazonas na governança do clima mundial. Américo, você quer dar boas-vindas aqui também? Bom, obrigado a todos que estão assistindo a gente. Obrigado, Rubens e Alessandro, pelo convite. Prazer enorme bater um papo desse projeto tão importante aqui para nós. A Fundação Telescom já vem trabalhando junto com a Prefeitura de Manaus há mais de 3 anos na área de educação, e no último ano a gente entrou aí, efetivamente no urbanismo social. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. E é muito interessante, a gente agradece, queria falar um pouquinho aqui do currículo de cada um, só para ter uma noção da importância e da relevância de termos essas capacidades atuando nesses projetos. O Américo foi diretor-presidente aí de uma das grandes fundações do Brasil, que é a Fundação Telefônica, além disso atuando em conselho de administração e contribuindo em várias estratégias socioambientais aí no Brasil. Tem muita experiência com o terceiro setor, com captação de investimento, com bens de consumo, e hoje ele está à frente da Fundação Telescom, que é uma fundação que já vem aí trazendo grandes projetos de transformação, não só no Amazonas, como também estão aí em outras cidades. Américo, seja muito bem-vindo aqui, tá? E o Alessandro Moreira, que também tem uma experiência muito grande na área pública, formado em engenharia química, além disso, especialização em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Eu estudei também na Getúlio Vargas, então eu sei que o curso de projetos é excelente. O Américo também tem uma formação muito forte aqui de Six Sigma e projetos. E, obviamente, você hoje prestando aí, estando junto à Prefeitura de Manaus, mas você também trabalha na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, e antes de entrar na vida pública, esteve passando aí por empresas como Antártica, Ambev, né, Kaiser, atuando aí em projetos de gestão de qualidade. Muito interessante essa tua formação da administração pública, Alessandro Moreira. E nesse papel de servidor público, né, você já desempenhou papéis também bastante importantes aí, que são desde coordenadoria de compras e contratos, e até como controlador geral do Estado do Amazonas. Então, sem dúvida, uma grande importância, uma grande relevância aí de formação que vocês dois trazem hoje aqui para o nosso Investe Amazônia Pod. E a gente vai falar, né, eu acho que a nossa audiência, que é vista por empresários, políticos, startups, ONGs, influenciadores, a gente vai falar sobre uma cidade no quesito de ela ser uma cidade global. E eu entendo que parte dos projetos hoje que a Prefeitura de Manaus está tocando, à frente aí do Comitê Estratégico, em atuação a chegar a esse nível de maturidade de ser uma cidade global. E só por persistir essa meta de ser uma cidade global, já merece aí um destaque e uma explicação para que todos os cidadãos e a cidade saibam o que significa hoje a cidade de Manaus está buscando ser uma cidade global. Alessandro. É, Nós tivemos sempre assim, o governo do prefeito Davi, ele teve uma visão de dar a devida relevância à cidade de Manaus, né? Manaus é uma cidade enorme, a cidade tem o quinto maior PIB do Brasil, sétima maior população em cidades do Brasil, abriga empresas do porte da Samsung, Honda, LG, Yamaha. Nós temos empresas, enfim, imensas empresas mundiais. Nós temos aqui um polo
industrial diverso, um polo industrial que abriga empresas asiáticas, empresas europeias, empresas grandes players também do Brasil, empresas que são norte-americanas, enfim. Então, toda essa relevância de Manaus precisa chegar ao mundo como um todo. Existe uma métrica chamada Cidade Global, que tem alguns parâmetros de análise, né, de avaliação da cidade. E Manaus, nós identificamos que Manaus tem uma condição de ser classificada como cidade global. São métricas tais como ter conectividade com o mundo. Então, a gente tem aqui um grande aeroporto, hoje, como uma empresa que é uma empresa que tem condição de nos apoiar e nos ajudar a aumentar a quantidade de voos para a Europa, para a Ásia, e atender toda essa demanda, né, que nós temos aqui do Polo Industrial de Manaus. Nós temos grandes indústrias aqui presentes, nós temos uma população enorme, nós temos pessoas qualificadas, nós temos universidades, enfim. É um grande sonho nosso que Manaus atinja essa condição de avaliação de cidade global. E o urbanismo social é o elemento que a gente precisava, assim como integrador, né, de pessoas com tecnologias, com sustentabilidade, com meio ambiente, para que a gente possa conversar com todos esses elementos e levar, conduzir a cidade de Manaus a ter o reconhecimento como cidade global. Interessante, né, que quando a gente fala de cidade global, a palavra global ela remete a um padrão mundial, né, às melhores práticas. E o mundo inteiro fala de cidades inteligentes e agora se falando em cidades sustentáveis e inteligentes. E você falou de tudo menos de tecnologia nesse momento, salvo a conectividade. E urbanismo social como sendo o fator relevante, né, para que essa cidade ela cresça dentro dessa estratégia. E aí, falando de urbanismo social, o Américo Matar, que traz aí, não só na sua formação, eu queria que você falasse um pouco, Américo, sobre, primeiro, a formação dos profissionais para esse mercado, né, para esse tipo de projeto, que é como pensar numa cidade para o cidadão. E depois a gente falar do projeto que está sendo feito aí na cidade de Manaus, entre a fundação e a prefeitura. Perfeito, Rubensson. Eu acho que o tema urbanismo social, ele gera muita confusão, né? Porque quando você pensa em urbanismo, você pensa, obviamente, em obras arquitetônicas, em infraestruturas, adequação urbana, tanto a área infraestrutura de transportes, enfim, essa parte mais de engenharia. E eu acho que o urbanismo social ele se enquadra numa categoria que eu tenho chamado ultimamente de arquitetura de pessoas, que além de olhar para essas questões, obviamente, que fazem parte do processo de construção de planejamento urbano, você tem que olhar também para as pessoas que estão no território. E esse termo ele surge lá a primeira vez em Medellín, ele é baseado no modelo da Colômbia, e ele tem algumas características que evidenciam um projeto de urbanismo social. Primeiro, é um projeto de longo prazo, ele não é um projeto rápido de execução, porque ele tem um viés de transformação cultural. É ajudar as pessoas a ressignificarem o território onde elas vivem. A partir disso, ele tem uma veia de política pública, por isso é tão importante a participação em conjunto com a Prefeitura de Manaus, e essa é uma característica muito forte. A gente rodou o país, nós conhecemos alguns cases nacionais e a gente ficou muito bem impressionado com a equipe de estratégia da Prefeitura de Manaus. É um time muito robusto e que tem uma liderança sobre o plano de governo muito forte. Isso é um diferencial que eu queria pontuar aqui. A governança compartilhada, existe a gestão pública, a academia e, principalmente aqui, o protagonismo da comunidade local. É fundamental você envolver os moradores. A quarta etapa é a implantação de alguns projetos, e aí a gente chama de equipamentos âncora, que são unidades, por exemplo, eu vou citar um case aqui, que são as usinas da Paz, ali do Pará, onde você cria um equipamento público e você coloca mais de 60 serviços públicos disponíveis à população. E esse espaço passa a ser uma área de integração comunitária. E a última etapa é a redução da violência urbana. O urbanismo social ele tem por característica a redução da violência urbana, então redução de assaltos, violência doméstica, assassinatos no território onde ele atua. Então, quando você olha esse arcabouço de ações, ele parte de um trabalho que a gente está realizando aqui a quatro mãos com a Prefeitura de Manaus, de análise do território,
enxergar as potencialidades e áreas de vulnerabilidade, a partir desse trabalho, uma escuta com a população, e desta escuta, o levantamento de ações que podem ser feitas junto com o poder público para ter essa reurbanização do território à luz das necessidades das pessoas. Eu acho, basicamente, que os arquitetura, no que diz respeito a planejamento urbano, vão incluir essa disciplina nos próximos anos. E para nós, como Fundação Telescom, temos uma fábrica, a gente se sente responsável em ajudar o poder público a fazer esse trabalho de inclusão, e ao final do dia a gente não existam mais favelas, tal e qual a gente conhece hoje. E, Américo, quando a gente fala especificamente desse trabalho, de mapear essas oportunidades e desafios dentro da cidade, nós estamos falando de quantas áreas hoje na cidade de Manaus que podemos apontar como áreas a serem transformadas. A gente priorizou a área ali, o Novo Lixo, é uma área que ela é bastante extensa no bairro, mas ela é limite 3 grandes regiões que abarcam mais ou menos 150 mil pessoas que moram naquele entorno. O urbanismo social ele pode ser praticado em qualquer área de vulnerabilidade social, qualquer área que você tenha algum tipo de situação crítica. E Manaus ela tem 63 bairros, então nós olhamos para os 63 bairros de Manaus e a partir do olhar para esses bairros foi feita uma discussão extensa com a prefeitura de quais seriam as áreas aonde o Estado já está investindo com infraestrutura, seja saneamento básico, parques públicos, escolas, postos de saúde, e áreas onde tem uma concentração de violência, de recursos importante. Então, nesse sentido, a gente conseguiu avançar nesse desenho e hoje nós estamos atuando ali nessa área do Novo Aleixo, com, me fugiu aqui o nome do outro bairro, me perdoe, com a Colônia Santo Antônio. Perdão, nós estamos olhando essas duas regiões ali limítrofes para garantir uma atuação social relevante e que atenda às necessidades das pessoas dessa localidade. A partir desse trabalho, e aí tem um trabalho em conjunto com o Moreira, a equipe da prefeitura tem participado de todas as discussões. Eu vou até refrasear aqui, o Moreira falou que eu sou um mestre, eu sou um aprendiz também, Moreira, estamos todos aprendendo juntos. E a ideia é que a prefeitura possa usar esse aprendizado e levar esse projeto para todas as regiões da cidade. Nessa região, como foi chegar, Alessandro, olhando estrategicamente a cidade de cima, vendo os dados cruzados aí, muita análise de dados entre indicadores socioeconômicos e, ao mesmo tempo, investimentos que a prefeitura e o Estado, de certa forma, já direcionam. Como é que foi essa etapa de chegar nessa área? Bom, antes até especificamente falar sobre a chegada dessa área, o projeto em parceria com a Fundação Telescom tem sido muito importante para nós, porque ele trouxe dados mais apurados e uma metodologia para que a gente conseguisse identificar as áreas mais vulneráveis da cidade de Manaus. E, ao mesmo tempo, identificar todas as nossas ações que estão sendo empreendidas desde o início da gestão com o plano de governo do prefeito, Davi Almeida, e também fazer uma combinação com aquilo que a gente já tinha internamente, com as nossas metodologias, a percepção das necessidades da população. Isso aclarou muito para nós, isso ajudou muito a identificar as principais áreas para nós. Isso também tem nos ajudado a identificar os nossos erros e acertos, por exemplo, na definição de equipamentos públicos e de investimentos públicos que estão sendo realizados em Manaus. Isso tem nos ajudado a potencializar esses investimentos, isso tem nos ajudado a unir esses investimentos para que todos esses equipamentos públicos sirvam a um único fim, que é atender a população e melhorar a qualidade de vida da população, e reduzir essas desigualdades sociais e a pobreza e a miséria aqui na nossa cidade, que é muito grande, né? Então, nós, dentro desse aspecto, tem uma área que tem um investimento público relevante da prefeitura, que é levando um primeiro parque, de fato, um primeiro parque urbano, área de espaço urbano, que é o Parque Amazonino Mendes, Gigantes da Floresta, que é um investimento muito significativo da prefeitura, que tem habitação,
que tem áreas de lazer, esporte, espaços culturais. Tem uma inovação aqui na cidade de Manaus, que vai ser o Parque dos Gigantes, com aquelas esculturas maravilhosas, praças molhadas, enfim. E tem CAPS, tem escolas. Então, é uma fusão de muitas das coisas que nós identificamos como potencial, por exemplo, para avançar e agregar mais outros elementos e virar, por exemplo, a nossa característica de usina da paz aqui em Manaus, né? Por sinal, Então, está muito bonito, viu, Moreira? muito obrigado, obrigado. Foi um projeto pensado numa área muito interessante, estratégica, ainda bem que nós acertamos essa área, mas existem outras tantas áreas vulneráveis de Manaus. Manaus tem uma característica muito interessante porque tem bairros, até nos bairros estruturados de Manaus, você tem áreas de grande vulnerabilidade, como nós identificamos o Beco Nonato, né, uma área pequena, específica, mas também muito relevante para a gente fazer um projeto de urbanismo social. Nós temos aqui no Vieralves áreas, enfim, nas diversas áreas, no Tarumã, né, ali muito próximo. Ao redor do distrito ao industrial. redor do distrito industrial, né, com grandes empresas, e nós temos ali problemas muito sérios, né, inclusive áreas federais, né, em áreas... nós temos problemas também de avanços nas reservas, nas nossas florestas, né, nas nossas florestas municipais ou áreas urbanas e periurbanas, né, de cobertura florestal, enfim. A gente está muito feliz mesmo, assim. A Fundação Teles com esse projeto está sendo maravilhoso para nós. Você sabe que a gente, você falando e vai aclarando, né, e a gente fala equipamento, né, e talvez a população aqui não saiba o que é um equipamento. Eu acho que vale explicar aqui o que é um equipamento, né, e como a comunidade participa nessa seleção, como você falou, na escolha desse equipamento. Acho que vale a pena explicar aqui para o pessoal entender mais ainda sobre o projeto. Bom, equipamento é tudo o que é público, né, disponível às pessoas, à população. Por exemplo, um OBS é um equipamento público, um CAPS, né, de atendimento psicossocial é um equipamento público. Uma escola, um CMEI, uma escola de ensino fundamental, enfim, todos são equipamentos públicos. Uma praça é um equipamento público. Uma ciclovia é um equipamento público. Então, todos esses... tudo isso que está disponibilizado, seja em ambiente fechado, controlado, ou seja em ambiente aberto, disponível a todos, né, sem restrições de acesso, todos, e são públicos, são todos caracterizados como equipamentos públicos. E esses equipamentos têm uma finalidade. Você não faz uma ciclovia simplesmente por fazer uma ciclovia. Você faz uma ciclovia, por exemplo, para incentivar a mobilidade das pessoas, o uso de uma bicicleta, também você faz pistas de caminhadas para incentivar esporte, lazer, mobilidade de baixo carbono, né? Ou seja, você utilizar algo que você não vai ter emissão ou baixa emissão de carbono, e aí ajudar o meio ambiente, que é uma característica muito intrínseca à nossa região. Enfim, é essa a ideia assim, de equipamento público. Você sabe, Américo, que a gente acabou de completar um ano, né, que nós tivemos aqui a edição do prêmio do Marcos Nobel Verde, né, United Earth Amazônia, que é o prêmio. E uma das falas durante o evento, foi inclusive o Davi que mencionou, é que nas fábricas, né, a gente falou do distrito industrial, então da fábrica para dentro você tem primeiro mundo, né, equipamentos modernos, você tem muita engenharia, você tem automação, você tem robôs, você tem muita qualificação, você tem uma comida boa, né, ou você tem todo o incentivo de um polo que já é reconhecidamente um polo verde, né, um polo que não emite fumaça, um polo que traz resultados econômicos. E da porta para fora, você tem esse desafio, né, como gestor público e até como empresas privadas que estão dentro desse projeto, que estão apoiando, como a Telescom, né, com o Marco Teles, o presidente, que também era para estar conosco aqui, ele está em viagem nesse momento, pensando em como levar essa mudança também da porta para fora. E essa fala foi muito oportuna, né, dita pelo prefeito Davi, nesse episódio, nesse evento, esse grande evento que marcou a cidade de Manaus como cidade mundial para a sustentabilidade com o selo, né, do Marcos Nobel. E aí, nesse aspecto econômico, eu faço essa pergunta, né, olhando para o que tem de histórico, o projeto da Usina da Paz, Medellín,
como que houve, quais são os indicadores econômicos que você espera ao implantar a cultura, essa nova cultura, essa transformação social dentro dessas áreas urbanas? Pergunta para os dois, tá? É, Aí cada um vai. eu vou começar um pouco aqui, Américo, aí você dá sequência, por favor. Bom, indicador é uma coisa assim que eu diria que é quase infinita, né? A gente é uma paixão, né? Você vai identificando formas de medir, de mensurar e de te conduzir melhor às decisões. E isso assim é meio que apaixonante. Mas a gente tem que conter um pouco as paixões, né? Então você tem que ter poucos indicadores e indicadores muito representativos, que a gente possa ter uma leitura rápida, dinâmica, objetiva e que eles traduzam de fato os resultados daqueles investimentos, né, que foram planejados em cima de um diagnóstico extremamente robusto, né? Então, primeiro assim, é importante que todos entendam que o urbanismo social começou, o projeto nosso de urbanismo social começou com um diagnóstico extremamente robusto, né? São informações múltiplas assim que foram obtidas de bancos de dados públicos e privados, sejam bancos de dados abertos, sejam de bancos de dados restritos, né? Mais disponíveis, né? Que você possa obter as informações. Tem dados que foram obtidos, por exemplo, com o governo federal, ou com o governo do estado do Amazonas, como os dados de segurança pública. E isso foi um grande diagnóstico inicial. E o diagnóstico ainda segue, né? Que a gente ainda vai ouvir diretamente e mais objetivamente a população, e aí vai pontualmente, né? Que é essa área selecionada, a população será ouvida, porque é importante, quem vive e que pode nos ajudar nessas políticas são as pessoas que convivem com aquele ambiente do dia a dia. Então, eles é que sentem as suas principais necessidades. É claro que a gente sabe o mundo de oportunidades que você tem de melhorar a vida das pessoas em mobilidade, transporte público, em acesso à educação, saúde, cultura, segurança, mas a gente também sabe que não existe bola de cristal, isso se faz com muito trabalho, com muito empenho, com um dia a dia, né, com muitas iniciativas, e aí a gente precisa entender dessas pessoas e trazer o que é que as ações que vão trazer mais impacto e modificar a vida das pessoas e acelerar. Esses indicadores nos ajudam a isso. E essa percepção com as pessoas, a gente consegue identificar esses indicadores. São indicadores que vão medir nível de renda, oportunidades de emprego, são indicadores que medem a qualidade da educação, acesso e qualidade da educação naquele espaço, acesso à cultura, à arte, a atividades esportivas, indicadores que dão aspectos de segurança da área, porque as pessoas precisam ter segurança para sair de casa, precisam de segurança para que seus filhos joguem um futebol, que vão se desloquem até as escolas. Então, esses são os indicadores que a gente tem trabalhado prioritariamente, embora a gente saiba que tem uma oportunidade muito grande ainda de avançar e ter muito, muito, muito mais indicadores. Mas esses daí são as nossas prioridades, né, que é gerar oportunidade de emprego, de renda, de acesso à educação, saúde, segurança pública, mobilidade, enfim, às pessoas. Só para complementar, né, o desafio que o Moreira citou, nós tivemos que analisar mais ou menos 112 bancos de dados diferentes, isso de 63 bairros de Manaus, com 308 comunidades. Então, foi um trabalho bastante extenso e profundo de olhar esses indicadores primários e secundários, como o Moreira falou, de diferentes fontes, que a gente pudesse nos ajudar a definir o bairro, a região. Só uma correção, eu falei para vocês um dos bairros errados, né? É a divisão ali entre Novo Aleixo, Tancredo Neves e Jorge Jorge Teixeira. Teixeira. Eu falei errado aqui para vocês, peço desculpas no começo, mas são entre esses 3 bairros aqui, nessa região é que a gente entendeu que poderia ser feito o projeto de urbanismo social piloto, e posteriormente serve a toda a cidade. O Moreira citou aqui um ponto importante, que é o Parque Gigante da Floresta, Amazonino Mendes. Isso é extremamente relevante, é preciso ter uma intervenção pública no território e gerando essa qualificação do espaço, para onde a comunidade possa se reunir, possa realizar atividades de lazer, cultura, educacionais.
permitindo a integração das diferentes pessoas que vivem no bairro. Então, e outro dado relevante, só para trazer um número para vocês aqui, que a gente espera chegar nisso em Manaus no futuro, mas as usinas da Paz do Pará, que nos servem de inspiração, elas reduziram em 4 anos 86% os índices de roubo e de assassinatos em 92%. Então, são números muito robustos que mostram o poder quando você mobiliza as pessoas com uma metodologia que já é reconhecida e com a força do Estado atuando em conjunto com a sociedade civil. Você Então, sabe eu que acho que a gente tem um caminho muito bacana para Manaus aí no futuro e logo menos a gente vai ter resultados espetaculares. eu acho que é interessante trazer, você, na sua fala, você trouxe umas coisas interessantes, né? Primeiro, que vocês estão seguindo um planejamento estratégico e deram a oportunidade a uma participação, né, de uma outra entidade. Vocês trouxeram uma dor, um problema, e junto aí com a Fundação Teles que estão executando. O uso da ciência de dados, né, analisar dados estatísticos, analisar comportamentos, analisar tendências, analisar impacto, ou seja, muito interessante isso que vocês têm falado. E a minha pergunta, ela vai em muitas das vezes, né, no mundo político, no mundo público, ainda mais com cargos que são temporários, né, você tem ali um espaço de tempo muito curto para executar um projeto tão grande como esse. E você lida com as agendas. E nesse caso, me parece, né, que é a minha pergunta, me parece assim que houve uma governança muito grande e um sincronismo muito grande entre as áreas, porque o que a gente está falando aqui envolve praticamente todas as secretarias municipais. É claro isso, né? Eu queria ouvir que vocês falassem, vocês são dois experientes em projetos, como é que foi essa governança do projeto para que, de fato, você entregue um projeto que é de transformação de uma cidade, né? De uma área, de uma cidade, mas escalável para toda a cidade. Acho que eu vou puxar aqui a fila, Moreira, dessa. Na verdade, a gente contou um pouco do Moreira, Rubensson. A equipe de planejamento estratégico da prefeitura foi a primeira conversa que nós fizemos e apresentamos a proposta de fazer esse diagnóstico. Ela imediatamente identificou muita sinergia com o plano de governo que já estava estabelecido na prefeitura. Então, nós conseguimos aí dar os parabéns para o Moreira, uma articulação muito rápida. Em uma semana, nós reunimos todos os secretários para um workshop. Você sabe bem como é difícil isso na gestão pública, por conta das diferentes demandas que existem na cidade. A cidade é um organismo vivo, né? As coisas estão acontecendo agora, né? E as urgências, emergências, ainda calhou num período de seca bastante grave em Manaus, mas todos os secretários compareceram a essa reunião, essa primeira discussão de apresentação do conceito. Todos se comprometeram a mandar, e disso vem todos esses bancos de dados que eu te citei. E sem esse apoio, eu diria que seria impossível ter um diagnóstico como a gente tem agora. E mais do que isso, né? O desafio é a gente sistematizar essas informações de uma forma automatizada para que a equipe da prefeitura tenha acesso a esses dados de imediato, até para acompanhar a evolução do projeto. Assim você consegue comparar o antes e depois, entendendo o que melhorou, aonde a gente precisa ajustar e aquilo que não deu, realmente a gente precisa refazer. Então, a importância do banco de dados e a articulação coletiva, ela é fundamental, porque quando a gente começar a falar com as pessoas, uma ou outra secretaria será mais demandada. E isso vai precisar dessa articulação e dessa participação. Mais do que articulação, eu diria que é uma derivada a mais, que é a participação e engajamento no projeto. Isso foi fundamental e acho que é um diferencial de Manaus, que certamente lá na frente nós vamos ter um case nas mãos muito bom. Américo, e assim, o que vocês apresentaram para nós naquele momento do urbanismo social foi extremamente importante para nós que, lá do Conselho Municipal de Gestão Estratégica, estamos conduzindo, né, que continuamos conduzindo o plano de governo do prefeito, que foi traduzido no plano estratégico da Prefeitura de Manaus, Manaus Cidade Global. O plano, ele sempre teve uma visão muito forte em cidades inteligentes, que já é um conceito que o prefeito Arthur, na gestão, principalmente na segunda gestão, ele já começou a trabalhar isso na cidade de Manaus. Conjunção com cidades sustentáveis, e aí
Leia-se sustentabilidade do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, financeiro e projetos. Executar esses projetos com rapidez, captando recursos, identificando as oportunidades para buscar esses recursos e melhorar ao máximo e num rápido, né, intervalo de tempo a infraestrutura, necessidade da cidade, infraestrutura, ou seja, reformar escolas, construir mais escolas, reformar e construir novas unidades de saúde, CAPs, né, de atendimento psicossocial, que é uma demanda enorme após pandemia, né, do Covid. E faltava um elemento integrador, e nós sabíamos que o centro de tudo isso são as pessoas. Então, isso já são elementos inerentes ao plano de governo e ao Manaus Cidade Global. Tudo isso voltado para melhorar a qualidade de vida das pessoas em Manaus. Mas qual o elemento, qual a metodologia para integrar tudo isso e chegar até, de fato, as pessoas? Então veio o urbanismo social com isso conosco. É até interessante falar com todos aqui que a tecnologia é muito presente no trabalho, né, do urbanismo social, tudo foi georreferenciado. Eu acredito que é inédito georreferenciar os projetos, é comum georreferenciar os equipamentos públicos, né, que nós falamos aqui, unidades de saúde, escolas, enfim, todos os espaços públicos e privados. A Prefeitura de Manaus já tem um trabalho disso, de georreferenciamento forte, que nos ajudou muito, né? Já vem a SubTI, a equipe da SubTI na CMF, ela já tem um georreferenciamento de muitas coisas na cidade, muitas secretarias e seus equipamentos, mas faltava aquele elemento conceitual, de modelagem que veio com o urbanismo social, e a gente deu aquele toque, né, com a ideia de gerenciar também os nossos projetos estratégicos, né? Tem ficado, a gente ainda não concluiu essa segunda parte aí do gerenciamento dos projetos estratégicos georreferenciados, mas já estamos em fase final, e isso vai ser bem interessante, porque nós vamos identificar por bairro, por região, nesse primeiro momento. Futuramente será possível até identificar por ruas, né? Muito mais próximos, muito mais localizados, antes de ruas, as comunidades, né, que estão dentro dos bairros. Mas hoje, já com bairros e regiões de Manaus, a gente já consegue identificar quanto de recursos a Prefeitura investiu quantas pessoas foram atingidas, quais são todos os equipamentos públicos, quais são os projetos estratégicos e ações estratégicas realizadas e o que falta fazer, né? Que é importante. Então, isso daí, até respondendo um ponto do Rubinson, isso vai se tornar naturalmente um projeto de Estado, não é um projeto de governo. A robustez das informações obtidas a partir do projeto de urbanismo social, nenhum governo futuro de Manaus vai desprezar isso como insumo fundamental para a elaboração das políticas públicas aqui para o desenvolvimento da cidade. Você sabe o que é interessante? Hoje de manhã eu estava numa reunião e a gente estava falando sobre o uso da inteligência artificial para realmente mover o ponteiro do negócio, né? No caso, aplicado a um negócio que é privado. E ouvindo aqui vocês, e a gente conhece um pouco também desse projeto que a gente viu aí vocês mostrando, se a gente escolher esses indicadores, né, como foi feito muito em cima de ciência de dados, análise estatística, cruzamento de dados, análises, né, de comportamento, foi uma equipe multidisciplinar que envolvia cientistas sociais, estatísticos, engenheiros, né, ou seja, uma equipe multidisciplinar para executar esse projeto. Eu já enxergo, por exemplo, aqui uma oportunidade de usar a inteligência artificial quando esses dados todos estiverem publicados, porque aí você consegue antecipar, né, potenciais problemas e efetivamente medir se aquilo que você está fazendo realmente vai de encontro a esse plano de Estado, porque realmente a gente não consegue fazer transformação de um dia para o outro. E você falou, houve uma iniciativa na prefeitura do antigo prefeito Arthur Neto, e agora um plano novo de uma cidade global, com o prefeito Davi Almeida, e a gente está prestes a ir para uma nova
eleição, que tem que ter continuidade desses projetos, porque a transformação não vai ocorrer durante 4 anos, né? Ela vai ocorrer durante 20, 16, enfim, ela tem uma janela para efetivamente ela começar a fazer essa curva, que foi o que aconteceu, né, Américo, onde Usina da Paz, ou seja, Medellín, poxa, Medellín, quem não assistiu aqui uma série da Netflix aí né, da época do Pablo Escobar, e Medellín sempre citado como uma cidade dominada naquela época, né, pela história, pelo crime, pelo tráfico de drogas, ou seja, naquela época, e olha a transformação. Então, hoje no Brasil... Medellín, Rubenson, só para fazer um parênteses, Medellín já tem um plano de Estado que perpassa 5 gestões. 5 gestões? 5 gestões, maravilha. 5 gestões. Olha que interessante. Isso que o Moreira falou é importante, se tornou um plano de Estado e não um plano de governo. Muito bacana. E assim, no Brasil, Américo, qual é a referência hoje? Você tem o Compass, Recife, que é aqui né? de Belém do Pará, com as Usinas da Paz, que hoje é uma boa referência que está em implantação. E nós temos também lá em Recife um projeto importante que também começou com esse processo de urbanismo social. Eu acho que Manaus ela vai ter uma característica que ela pode ser um destaque e o pioneirismo por conta da sua geografia, Rubenson. E essa capacidade que o Moreira citou agora, de você ter um plano estratégico já desenhado, mapeando os projetos que já estão sendo realizados pelo Estado, somando com o urbanismo social, isso tem uma potência enorme, porque normalmente é feito num determinado território, a semelhança do que foi Medellín, que pegou a cidade inteira, talvez Manaus possa ser um case a ser exportado, o Brasil mostre a sua força, a comunidade manauara vai mostrar a sua força de fazer um projeto com um plano de Estado que realmente transforme a cara da cidade. Que a gente consiga ter a favela, como o Marco Teles costuma dizer, o nosso presidente aqui do grupo, que a favela não exista mais. Eu não sei em quanto tempo, mas que a gente não tenha mais favela no território. Que as pessoas tenham habitação digna, acesso à saúde, educação. Você trouxe um tema aqui de renda, que é a inclusão produtiva. E a inclusão produtiva, ela entra na esteira da educação. Mas, porém, se você tem uma educação de boa qualidade e uma habitação com baixa dignidade, não tem água encanada, você não tem esgoto, como é que você vai conseguir absorver a educação que você está recebendo? Então, a gente precisa conciliar essas dimensões. E eu acho que Manaus tem reunido essas características de todas as secretarias, trabalhando a serviço de um plano de Estado, que tem agora uma roupagem, uma organização metodológica de urbanismo social. Acho que aqui é um ponto importante, né? As soluções dos outros territórios, elas não podem ser levadas a outras regiões. E me explico por quê. A solução ela é própria daquela territorialidade, daquela cultura. Então, você pegar essa solução e levar para uma outra região, você descaracterizou completamente o que ela se propõe. No entanto, a metodologia pode ser replicada. E é isso que a gente tem trabalhado com Manaus. A gente tem replicado a metodologia e encontrando soluções próprias. E você não vai ver projetos de urbanismo social exatamente iguais, mas que todos eles seguem uma determinada metodologia que nós estamos aplicando. Análise de dados, validação dos indicadores, alinhamento com o poder público e sociedade civil, escuta da comunidade e, a partir disso, o desenho desse projeto e das ações que vão ser continuadas em todas as regiões. Um outro exemplo aqui de São Paulo também, de urbanismo, nós temos a região aqui na Zona Leste de São Paulo, no Parque São Mateus, onde está sendo feito também uma experiência interessante de urbanismo social, por volta de 8 anos já de execução. E a gente espera rapidamente a gente conseguiu fazer em Manaus uma análise do território, estamos indo a campo e a gente vai ter um plano de urbanismo social pronto agora em julho, é a nossa meta, que é bastante ambiciosa, em menos de 6 meses nós vamos ter um plano de urbanismo social para a cidade. E esse ponto é super relevante, né? Ou seja, a gente sabe que é um projeto de longo prazo e a gente tem que ter consciência disso, né? Que é um projeto que tem início, tem meio, tem fim. Esse meio, ele pode demorar um pouco mais, mas ele tem um ponto ali de um novo ciclo que vai se iniciar, né? E enquanto você falava, Américo, eu me lembrava do Six Sigma de repetibilidade e reproducibilidade,
né, a gente conseguir repetir resultados e reproduzir os efeitos disso, reproduzir. Então, a gente que fez Six Sigma, né, eu também fiz Six Sigma, a gente tem que buscar muito essas coisas, né, em cima da... E deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, o Marco Teles não está aqui, né, o Marco Teles, quem não conhece, é um grande empreendedor e ele tem essa veia social muito forte. E o Marco, que mais empresários, né, que estão vendo esse case, ele começou da vontade, obviamente, de querer transformar, mas sem um campo, sem um ambiente propício para que essa transformação ou essa ideia fosse germinada, isso não teria acontecido. Então, eu queria destacar aqui no nosso podcast o Marco Teles, que é um empresário brasileiro, industrial, né, tem investimentos também em outras áreas, mas a visão que ele teve e o ambiente propício que ele encontrou em Manaus, que acabou sendo também apoiado aí pelo prefeito, pelos secretários e também por toda a comunidade, que agora está sendo a grande beneficiária, que é a população. E a minha pergunta é assim, para você, Alessandro, como é que o empresário hoje está atento para isso? Né? Porque não é somente esperar que o poder público faça a mágica e transforme, mas nós todos, cidadãos, somos responsáveis. Nós aqui da Invest Amazônia estamos dando esse espaço para mostrar projetos, mais projetos. Então, quem tem aí projetos como esse, né? Poxa, aciona a gente vai ter o maior prazer de divulgar aqui, como a gente está divulgando hoje, esse projeto aqui do urbanismo social. Mas como é que você vê hoje o empresário da porta para fora? Bom, antes até de falar dos empresários da porta para fora, eu queria fazer uma referência ainda mais elogiosa ao Marcos, que além de tudo ele é muito arrojado, né? Em algumas oportunidades do projeto e mais recentemente nessa próxima fase que nós iniciaremos, né? Muito em breve, ele puxa a régua um pouco para cima, né? E, aliás, um pouco não, eu estou sendo muito modesto, ele puxa a régua bastante para cima, assim, e lança aquele desafio para que a gente consiga avançar mais rápido com o projeto. A gente não transforma uma cidade com problemas que são inerentes às cidades, mas aqui em Manaus nós temos alguns problemas que são bastante crônicos, né? Nós temos um déficit habitacional muito grande e nesse déficit habitacional tem habitações precárias, né? Muitas habitações precárias, que é um déficit de curto prazo ou imediato, né, de resolver, mas custa muito caro. A gente tem um déficit de saneamento muito grande, que a gente já criou todos os mecanismos e já celebramos isso em contrato para avançar e atingir a universalização do esgoto até 2033, mas é um esforço enorme, tem que chegar às pessoas. Você imagina o seguinte, nós vamos entrar com esgoto em uma área de favela e as pessoas não têm um banheiro ou não têm um ponto de água, por exemplo, para lavar um prato. Isso tem que ser um desafio vencido de mudar essa realidade dessas pessoas e dessas casas, né? A gente tem um desafio de melhorar a mobilidade de Manaus, né? Para que as pessoas consigam se movimentar mais rápido, com conforto e com segurança. E isso traz negócios para a cidade como um todo e para os empresários. A gente tem um desafio de deixar a cidade com mais educação, porque não se faz cidades inteligentes ou cidades sustentáveis sem educação, sem a formação de uma geração futura preparada para conduzir todo esse processo aí, que é um processo muito rápido, né, que a gente vai falando de inteligência. E o poder público jamais vai conseguir fazer isso sozinho. Então a gente precisa que todos estejam no mesmo barco, todos. Uns contribuindo mais, uns contribuindo menos. Nós temos hoje um conceito, né, que é muito forte na iniciativa privada, que é o ESG, ASG, que é um compromisso, né? Isso nós que somos do privado, nós já ouvimos em algumas oportunidades, em outros termos, responsabilidade social, nós já vivemos a geração da responsabilidade ambiental, né? Quando veio o ISO 14000, um pouco de responsabilidade social era muito mais para dentro da porta, do portão para dentro da empresa e menos para fora, mas também tinha um pouco de para fora.
mas hoje é uma coisa muito forte que a gente entende, até porque existe um impacto direto nos resultados operacionais e financeiros das empresas decorrentes de, por exemplo, dos eventos cada vez mais extremos, climáticos. Imagina as empresas de energia, o quanto sofrem com esses fenômenos cada vez dias mais constantes, né? Essas tempestades. Então, você tem linhas de transmissão que caem. Nesse momento, eles pedem faturamento, né? Então, falando só do efeito econômico disso, tem que mobilizar pessoas, tem equipes mobilizadas para você fazer a restauração, né, da energia, enfim. Os custos estão sendo cada vez maiores e os desafios estão sendo cada vez maiores também para as empresas. E a gente entende que isso é uma grande oportunidade de trazer as empresas, né, para participar. O Marco e a Fundação Telecom, através da Fundação Telecom, né, que ele criou, o Marco como empresário, ele tem total percepção disso, necessidade de que as pessoas que são, de fato, aqueles que consomem, né, os nossos produtos e serviços, elas precisam ter condições de consumir, e para isso ela tem que ter oportunidade, tem que ter renda, tem que morar bem, uma boa condição de habitação, ter bons serviços públicos à disposição. E a gente vê isso em oportunidades nas empresas, sim. A gente identifica aqui, a gente tem grandes players instalados aqui conosco e outros que estão em outros lugares do Brasil e também do mundo. Existem mecanismos públicos de trazer esses recursos, existem diversos fundos que propiciam trazer esses recursos. Existem discussões muito interessantes que estão acontecendo no mundo e aqui no Brasil, como, por exemplo, a regulação do mercado de crédito de carbono, né, que é o grande serviço ambiental hoje monetizável, digamos assim, mas existem tantos outros, né, serviços ambientais a serem monetizados. E aí são oportunidades tanto no mercado compulsório, né, no mercado obrigatório, que virá com a regulamentação, com a regulação aqui no mercado no Brasil, mas já existe com muita intensidade no mercado voluntário, né? Então, você tem negociações nesse sentido. Tem muitas empresas interessadas. Existem mecanismos, por exemplo, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui no Amazonas, e aí eu falo assim aos empresários, né? Você tem uma audiência muito grande aqui, Rubens, com grandes empresários. A gente tem uma enorme possibilidade de transformar rápido Manaus com P&D. A gente tem aí um recurso de P&D. Eu tenho conversado, eu já conversei com algumas empresas e falei o seguinte: olha, nós temos Manaus como laboratório para vocês de transformação de cidades inteligentes. As cidades inteligentes vão precisar de equipamentos inteligentes, semáforos inteligentes, sensores, câmeras, enfim, um conjunto muito grande. Por que é que nós não vamos fabricar aqui em Manaus? Olha, esse mundo de oportunidades nós temos que fazer. E vocês têm Manaus como laboratório, e vocês têm o P&D como mecanismo financeiro de financiar esse desenvolvimento daqui. Eu acho que a gente tem... Eu nunca gosto de olhar o passado, né? Eu acho que o passado é o passado, já passou, nós temos que olhar presente e futuro. E eu vejo o presente e futuro muito promissor nisso, eu vejo o presente e o futuro promissor em um polo industrial sustentável, biossustentável, com muita bioeconomia, com muita produção e entregas à economia do Brasil e ao clima no mundo, principalmente. Eu vejo Manaus como uma cidade que pode dar uma entrega de mudança e uma contribuição ao conceito de urbanismo social, trazendo a sua característica intrínseca, que é a recuperação dos ecossistemas urbanos. Então, a gente tem preocupado em incorporar dentro do urbanismo social também a recuperação dos ecossistemas urbanos. Eu vejo Manaus também como uma cidade que tem um talento especial, próprio, característico, intrínseco de pessoas que são muito inteligentes, criativas, inovadoras, e a gente tem os insumos para isso.
Eu vejo Manaus como uma cidade extremamente acolhedora. Manaus é uma cidade que recebe gente de todo o mundo e dá oportunidades para todas essas pessoas. Enfim, com todas essas características, não há como pensar Manaus como uma cidade global no futuro. Não há, Manaus certamente será uma das principais cidades, já é, né, uma das maiores cidades do Brasil, mas certamente será uma das cidades de grande relevo no mundo e sempre olhada com muito carinho por todos no mundo. Américo, você sabe que, enquanto você falava, Alessandro, eu estava lembrando de algumas coisas aqui. A gente falou do Marco, né, do exemplo como empreendedor e o que ele está trazendo, né, junto com o apoio do prefeito Davi Almeida, porque também se o prefeito Davi Almeida não tivesse apoiado, esse projeto não existiria. Então foi uma visão, né, de olhar para Manaus e dizer isso vai integrar todos os projetos, isso vai fazer com que a cidade esteja muito mais próximo de ser ainda uma cidade global. E aí eu queria trazer o tema do lucro com propósito, né? Porque não adianta só ter lucro. E o lucro com propósito é o novo paradigma desse mundo ESG, desse mundo, né, que está preocupado com as fronteiras climáticas que a gente está cruzando, né? A acidez das águas, a própria nossa atmosfera e por aí vai. E uma coisa que eu queria trazer para nós aqui, eu assisti uma palestra em Barcelona, eu fui fazer um dos estudos lá na nossa antiga Universitas, Américo, e teve uma palestra de uma diretora de inovação da cidade. E essa diretora de inovação da cidade, ela falou uma coisa muito interessante. Ela disse, uma cidade, para ela ser global e para ela ter toda essa inovação, ela precisa de cérebros. Os cérebros, eles precisam escolher essa cidade. Então, o que você falou tem total sentido, e quando a gente sai e vai e vê o que está sendo feito, o que está sendo falado, o que está sendo investido, a gente vê que Manaus, e tem um polo industrial no entorno, tem a quantidade de investimento em P&D, o recurso disponível de P&D que você falou. Quando a gente olha tudo isso, e aí eu conecto com essa fala dessa diretora de inovação da cidade, que ela dizia, precisamos de cérebros, os cérebros têm que escolher a cidade. Então Barcelona se tornou uma cidade relevante mundialmente dentro dessa área de inovação, porque ela se tornou uma cidade que ela é escolhida pelos cérebros. E quando a gente fala de Manaus, a gente olha e vê a biotecnologia, a gente vê todos esses recursos, a gente vê as multinacionais. Então é uma cidade também para ser escolhida por cérebros. Então tem tudo a ver, eu sou endosso o que você falou aqui e agradeço, né, que a gente esteja tendo o Marco como um empresário que está dando esse exemplo, tendo o momento político do prefeito Davi Almeida que disse eu quero, eu vou fazer, né, e ter o corpo competente, que são os secretários, né, toda a equipe, e de dizer assim, vamos fazer, vamos integrar. E aqui não é uma palavra política, mas é uma palavra de ação, que é isso que a gente precisa, né, ter menos... falar menos, criticar menos e fazer mais, porque ninguém aguenta mais. Né? A carga tributária que existe, um monte de ineficiências, enfim, tá cheio, é só ligar a TV que tá cheio. Por isso que a gente vai pro canal no YouTube da Investe Amazônia para falar coisas boas. A gente quer ver a Amazônia próspera, a gente quer ver uma Amazônia que mostre cérebros, que mostre projetos, iniciativas. Então, queria destacar isso, que eu acho que você foi no ponto cirúrgico. Né, Américo? Tá no mudo, tá no mudo. Opa, perdão, deixei no mudo aqui para não atrapalhar caso algum barulho aqui surgisse. Eu acho que Manaus tem tudo para ocupar esse lugar. É uma cidade pujante, que está no meio da floresta, tem os seus desafios urbanos, como todos os grandes centros, mas tem uma vontade de fazer enorme. E eu endosso o coro aqui, como você citou, sobre um grande empreendedor, e o Moreira tem razão, o Moreira sempre tem metas muito desafiadoras, mas eu sou muito grato a ele por me permitir colocar esse projeto de pé. E os outros empresários, logo menos nós vamos estar batendo por aí para a gente conversar e convidá-los também a participar desse projeto com a gente. Quem sabe a gente não consegue trazer outros empresários e outras empresas importantes de Manaus para estar junto conosco, ajudando a colocar de pé. A gente não quer fazer nada sozinho. E também aproveito para deixar um agradecimento aqui ao time do Moreira, do Grijó e do prefeito Davi Almeida, que tem sido sensacional, que afinal de contas, Rubensson, se não fosse por eles, cara, o projeto não estava de pé. Excelente. A gente está chegando aqui no final do nosso Investe Amazônia Pod. A gente falou de um projeto, um grande projeto estratégico, né, para a cidade, que tem aí a contribuição, uma parceria com a iniciativa privada, também com a fundação, com a indústria Telesco e a Fundação Telesco,
Mas eu deixo aqui, Alessandro e Américo, para que a gente possa dizer a importância de você ter projetos estruturantes, né? E essas mensagens aqui agora que você pode deixar aí para o nosso público. Primeiro eu quero só agradecer muito aqui ao Rubens e toda a equipe, a sua equipe aqui, ao Américo, né, que está aqui conosco sempre. Assim, a gente conheceu o Américo nesse projeto e não tem como não se apaixonar pelo Américo, não tem como se apaixonar por toda a equipe, né, envolvida no projeto, porque é uma equipe apaixonada, né, pelo tema e pelo conceito do urbanismo social. A gente tem visto, tem vislumbrado dentro do Conselho e sob a orientação do prefeito Davi, que o urbanismo social, né, ele, conforme eu já tinha aqui comentado, ele vai ser o grande elemento aglutinador de todos os nossos projetos e ações estratégicas. Nós tivemos uma preocupação na Prefeitura de Manaus de estruturar esses projetos e ações estratégicas, porque você precisa de recursos para realizar. Recursos não são necessariamente somente recursos financeiros, né? Às vezes você tem um dinheiro, mas você precisa dos profissionais para elaborar o projeto em si. Às vezes você tem os profissionais e não tem o recurso financeiro. Outras vezes você falta material, né? Assim, não é incomum que falte matéria-prima para algum material essencial para um projeto no mundo, né? Então, nós vivemos na pandemia inúmeros casos nessa linha. E nós temos essa preocupação hoje, mas nós temos também uma preocupação muito grande de deixar a prefeitura pronta, estruturada, para ela caminhar forte, em ritmo forte, durante todos os próximos anos, né? Essa foi uma determinação, não foi nenhuma indicação, foi uma determinação do prefeito Davi. O Davi, ele é muito enérgico, assim, no sentido da palavra literal mesmo. Ele tem muita energia, né? E ele cobra as coisas, que as coisas aconteçam de forma muito rápida e dinâmica, né? E para que isso aconteça, a gente precisa ter um modelo todo próximo, por trás, estruturante, diagnósticos muito bem robustos. E o projeto de urbanismo social, ele vem muito ao encontro disso e tem sido, né, o grande elemento nosso para que a gente consiga construir e executar projetos com a velocidade que a cidade merece e que a gente exige de nós aqui para transformar Manaus no mais curto espaço de tempo possível. A Prefeitura de Manaus, ela tem muitos projetos estratégicos importantes aqui. São projetos na área de urbanismo. Muitas vezes você identifica um projeto como o prefeito fala o seguinte, o Mirante Lúcio Almeida, que fica lá na Ilha do Governador, no centro, ou um mirante no Parque Encontro das Águas, que é o Parque Rosa Almeida, lá na área do distrito, ali próximo ao distrito, né, que você tem uma vista maravilhosa aqui de Manaus. E as pessoas acham que simplesmente é um parque ou é um mirante, mas não é, tudo faz parte de um contexto. Você tem um contexto de recuperação do centro histórico de Manaus, que é maravilhoso, belíssimo de Manaus. Tem o Tiago de Mello, tem tantos outros equipamentos ali em Manaus, no centro da cidade, que precisa ser recuperado. Tem um processo de recuperação e daquelas pessoas que estão lá, infelizmente, passaram a usar drogas, estão entregues à própria sorte ali nas ruas. É um problema muito sério que tem acontecido no mundo. É bom dizer isso claramente. Assim, em todas as grandes cidades do mundo você vê isso a olhos vistos, é muito visível, né? Califórnia é uma coisa, uma tragédia. São Paulo, né, que é muito próximo nosso, um problema extremamente crônico, e a gente não pode deixar isso crescer. Então os projetos são integrados. Quando o prefeito assumiu a prefeitura de Manaus, Rubens, se me permita só fazer esse comentário, a gente, eu sou do estado do Amazonas, eu sou da Secretaria de Fazenda, sempre trabalhei
mas com políticas. E embora sendo do Estado, eu sou uma pessoa voltada para projetos e quero ver desenvolvimento. Eu acho que o elemento de trazer receita para o Estado é desenvolvimento, não é aumento de alíquota ou arroxo em cima dos empresários. Eu vejo a oportunidade em cima de desenvolvimento. E desenvolvimento, do ponto de vista do poder público, a primeira coisa que o poder público precisa fazer é não atrapalhar. Então, ter processos simples, acessos rápidos às empresas, facilitar a dinâmica empresarial, seja de investimentos, seja operacional. Enfim, é essa a primeira atividade do poder público. Segundo, obviamente, você ter projetos estruturantes para a cidade, principalmente voltados para educação, saúde, segurança pública e infraestrutura, né? E aí tratando na cidade. E foi minha primeira experiência na cidade, tem sido fantástico. Eu agradeço ao prefeito Davi pelo convite, está no Conselho Municipal. E hoje eu enxergo muito claramente a importância de um conselho para ajudar e apoiar o executivo, seja ele governador, seja ele presidente da República, seja ele prefeito, na condução do dia a dia, porque as demandas são enormes. E a cidade, a dinâmica é muito, muito própria, né? Porque o prefeito é muito próximo das pessoas. E o prefeito Davi é mais próximo ainda, ele gosta de andar nas ruas, ele gosta de conversar com as pessoas nas ruas. E as demandas são muitas, né? E se a gente não conseguir fazer isso de forma estruturada, planejada, buscando parcerias, recursos, trazendo toda a sociedade, seja ela empresarial, seja ela da organização da sociedade civil, seja ela pessoas físicas, para participar de um projeto único e comum e fazer com que as pessoas entendam que aquele projeto é fundamental para a cidade e que ela pode contribuir, que ela pode melhorar e que ela pode aperfeiçoar o projeto, a gente não consegue avançar. E aí eu agradeço em especial mesmo assim, o projeto de urbanismo social. Para mim, pessoalmente, tem sido um aprendizado fantástico. Eu que participei de um projeto ambiental, participo até hoje, né, de um projeto ambiental, me apaixonei com isso me motivou a fazer um mestrado em sustentabilidade na área de economia, na Fundação Getúlio Vargas, lá em São Paulo. E agora já estou apaixonadíssimo pela parte do urbanismo social. Assim, é a minha grande curiosidade hoje de aprender cada vez mais. E eu vejo no urbanismo social realmente a grande transformação que a gente pode fazer da cidade e da sociedade e de Manaus, assim, da cidade de Manaus. Então, tenho um agradecimento mesmo muito, muito próprio, muito especial assim, ao Marco. Quem trouxe esse projeto para dentro da prefeitura foi o Marco com o prefeito de Manaus. Esse projeto foi apresentado para nós, o conselho, o prefeito Davi Almeida gostou do projeto, ele trouxe a nós no conselho, imediatamente nós identificamos que o projeto era maravilhoso e tem sido mais do que maravilhoso, Marco. Américo, então agradeço a todos vocês aí, agradeço muito aqui ao Rubinson, o espaço da gente aqui no Invest Pod, aqui na Invest Amazônia. Fico à disposição, espero muito sucesso aqui da Invest Amazônia, agradeço também a Invest Amazônia pela contribuição que tem feito ao desenvolvimento aqui da cidade de Manaus, né, e do estado do Amazonas, tem sido incansável para trazer aqui e desenvolver o Amazonas. E eu nasci na Bahia, morei em vários lugares, estou há 18 anos aqui em Manaus, já tenho um filho manauara, eu sou um apaixonado aqui pelo Amazonas, por Manaus, já conheço 42 municípios, faltam 20 aí para conhecer, e conhecerei cada um deles. Eu gosto de conhecer as comunidades e sei o quanto são valorosas as pessoas aqui de Manaus e do Amazonas. E aqui eu não tenho dúvidas que vai ser um grande case, assim, um grande caso de absoluto sucesso para todos nós, assim, tanto profissionalmente para nós como para sociedades e para cidades no mundo inteiro. Obrigado para vocês. Américo. Bom, Rubens Moreira, obrigado pelo bate-papo. Acho que tem sido um prazer e um aprendizado participar desse projeto.
A gente vem trabalhando aí com parceiros muito competentes. Eu citaria 2 parceiros aqui importantes, a Diagonal Social e o INSPER, aqui de São Paulo, com o Lab Cidades, que tem participado desse debate conosco e ajudado a construir esse plano aí a 4 mãos com a Prefeitura de Manaus. Só tenho a agradecer a oportunidade de aprendizado e colocar realmente em prática a transformação das pessoas. Falei no começo, o urbanismo social, a gente trata aqui da arquitetura das pessoas. E junto vem a arquitetura do território. Então, parte-se da transformação do território, da ressignificação do território e da recuperação da dignidade das pessoas que vivem em áreas de vulnerabilidade. No final do dia, o sonho do Marco Teles acabou sendo um sonho coletivo de que não existam mais favelas no nosso país. A gente está começando com uma ambição grande, começando por Manaus, mas a ideia é levar isso para outras regiões do nosso país, outras regiões de vulnerabilidade. De novo, não como uma solução, mas com uma metodologia a ser replicada. Muito bom, Américo. Muito bom as palavras também do Alessandro. Eu queria dizer que a cidade merece isso, né? A população merece isso. Esse projeto aí que tenha muito sucesso, que vocês também tenham muito sucesso, que a população perceba isso no seu dia a dia, na qualidade de vida. A gente está ansioso aí para andar nas ruas e ver o projeto acontecendo, e a gente sabe que é um projeto de longo prazo, é um projeto que ele teve início e agora ele está no processo de execução e ainda tem muito por vir. Vocês são muito bem-vindos aqui, contem com a gente. E pessoal, fiquem atentos aí, né? A gente agradece aos nossos patrocinadores, a R Chaves Engenharia, especializada em canteiro de obras, também a Investe Amazônia, né, como grupo, que está aí divulgando as notícias, os projetos, as iniciativas, a prosperidade que existe na Amazônia. Uma Amazônia que não é só problemas, mas sim a parte da solução dos problemas que o mundo está tendo hoje. E também a Coara Energy, a empresa de energia limpa, tanto de energia solar e de eletromobilidade. Inclusive, o nosso próximo podcast vai falar sobre essa transformação de eletromobilidade, né? A gente está vendo aí um boom de veículos elétricos, a necessidade de infraestrutura, e a gente vai falar disso com grandes especialistas aí no nosso próximo Investe Amazônia Pod. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira e até lá!